Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a gravação do videoaula sobre boas práticas de manipulação de alimentos. Nós vamos falar um pouco sobre frequência de uso, o que deve ser limpo nas empresas, restaurantes, fast food, quatro controles fundamentais que devem ser fiscalizados pelas empresas sempre. Chama a vinheta. Então, quais são os controles fundamentais que podem vir a garantir a segurança dos alimentos que restaurantes e empresas devem seguir? Cuidados com o lixo, limpeza e desinfecção da empresa de seus utensílios, qualidade da água e controle integrado de vetores e pragas urbanas. Sobre limpeza e desinfecção, que agora nós vamos falar um pouquinho de cada um desses 4 itens. Limpeza e desinfecção, ela é feita tanto para equipamentos, utensílios, como instalações, ok? A limpeza, ela é a retirada de sujidades visíveis a olho nu, sujidades orgânicas. E a desinfecção é a parte em que nós eliminamos os micro-organismos. Tem um vídeo no canal que fala exatamente sobre limpeza e desinfecção. As duas funções juntas, elas são conhecidas como higienização. Então, primeiro eu retiro aquela sujeira visível e depois eu venho com a desinfecção para eliminar os micro-organismos. E é feito em todas as partes. Então, algumas dicas sobre limpeza e desinfecção. Sempre começa a limpeza de cima para baixo, para retirar a sujeira e quando você for limpar embaixo, você conseguir limpar toda a empresa. Higienize equipamentos, utensílios antes de iniciar a manipulação dos alimentos. Você vai higienizar após a utilização e no outro dia, antes de iniciar a produção dos seus alimentos, vai higienizar novamente. Guarde separadamente produtos de limpeza dos alimentos. Então, produto de limpeza não pode ficar no mesmo ambiente do que os alimentos, nem no mesmo armário. Produto de limpeza tem um armário separado dos produtos de alimentos. Utensílios de cozinha não devem ser guardados em banheiro. A gente sabe que tem muitos restaurantes que inativam um banheiro e colocam várias coisas lá dentro. Coloquem produtos de limpeza, não utensílios que podem ser utilizados na cozinha. Não limpe o ambiente no mesmo momento da manipulação dos alimentos. Pisos e paredes. O que deve ser limpo? Pisos e paredes, janelas, portas e telas milimetradas, reservatório de água, caixas d'água e as lixeiras, banheiros e pias, bancadas e mesas, fogão, chapa, grelha, coifa, exaustor. Pessoal, tudo que vocês têm na indústria, tudo que vocês têm nos restaurantes. Geladeira e freezer, micro-ondas, fatiadores, liquidificadores, processadores, armários e prateleiras, utensílios em geral, tudo deve ser limpo. Qual a frequência de limpeza? Então, alguns exemplos. Telas milimetradas, por exemplo, semanalmente. Reservatório de água, caixa d'água, a cada 6 meses, pelo menos. Geladeira e freezer, semanalmente. Se você vê a necessidade, pode limpar antes. Coifas, semanalmente. Exaustores, de 3 em 3 meses. Armários e prateleiras, semanalmente. O que você deve limpar após o uso? Bancadas, mesas e pias, fatiadores, liquidificador, processadores e espremedores de suco, utensílios em geral, panelas, facas, colheres e formas, tábuas, potes de plástico, ou seja, tudo deve passar por uma limpeza. Tudo que você usou deve passar por uma limpeza após o uso. O que você deve limpar diariamente ou conforme a necessidade? Os banheiros, fogão, chapa e grelha. Por que conforme a necessidade? Porque pode ser que você precise limpar mais de uma vez por dia. Micro-ondas, lixeiras, elas devem ser limpas. Não só o ambiente em que você coloca o lixo, o saco de lixo e o lixo lá dentro.
ao final do dia elas devem ser limpas, né? E cuidados com o lixo, tá? Um outro item que deve ser muito importante, pessoal, porque a gente vai ver em uma aula que eu vou gravar após essa que a praga ela precisa ter acesso e alimento. Então, se a gente não cuidar do lixo, a gente vai estar facilitando a entrada de pragas. Então, o lixo é um atrativo para pragas e potencial foco de contaminação. O encaminhamento correto do lixo leva à produção de alimento seguro. O limpo entra por um lado e o sujo por outro. Então, não se coloca comida para dentro dos restaurantes no mesmo momento em que está se retirando o lixo. Com algumas recomendações para os cuidados com o lixo. A retirada do lixo da cozinha ou área de manipulação de alimentos não pode cruzar com a entrada dos alimentos, como a gente já havia comentado. O limpo entra por um lado e o sujo sai por o outro. As lixeiras devem ser de material de fácil higienização, acionadas por pedais fechadas ou forradas com saco plástico. Pessoal, se você tem a mesma porta de entrada de alimento e de saída de lixo, não tem problema. É só você criar horas técnicas, por exemplo. A hora que você estiver entrando com os seus alimentos, você não retira o lixo. Então, se o seu lixo está muito cheio, antes de você chegar do supermercado, antes de você entrar com a sua alimentação, você já retira o lixo, já limpa a sua lixeira e já deixa o ambiente preparado para receber aquele alimento. A higienização deve ser feita diariamente, por dentro e por fora, e sempre que for preciso. A área de limpeza das lixeiras não pode ser a mesma de produção e armazenamento de alimentos. Você não vai limpar a sua lixeira dentro da sua cozinha. O lixo deve ser retirado sempre que necessário e, ao ser removido, depositado na área externa, em local fechado e livre de pragas. O seu lixo não pode ficar aberto ao ambiente, porque isso pode atrair as pragas, tudo bem? Então tenha muito cuidado de sempre deixar o lixo adequadamente fechado. Se você perceber que seu saco é muito fino, seu saco de lixo, é adequado você colocar 2 sacos de lixo, tá? Então, é sempre bom fazer o custo, se não é melhor comprar um saco melhor, mais reforçado, que você vai usar um, ou se você vai comprar uns sacos de lixo mais baratos, mas que para garantir que ele não seja rasgado, você tem que colocar 2. Controle de pragas. Então, aqui é muito importante. Prevenir e combater a presença de potenciais transmissores de doenças e prejuízos para sua empresa é o objetivo do controle de pragas. Então, o controle de pragas, ele visa prevenir que você transmita alguma doença, tá? E que você tenha prejuízo, porque se você tiver praga na empresa, possivelmente você pode vir a ter um prejuízo. As pragas, ela depende de 4 As: alimento, água, acesso e abrigo. Se você não fecha o seu lixo, por exemplo, lá vai ter restos de alimento que as pragas vão querer. O abrigo é qualquer lugar que você não higienize. Se você tem algum lugar na sua empresa, na sua indústria, na sua cozinha, que você armazene, quintal, que você armazene excesso de lixo, excesso de caixa, isso vai ser um abrigo para as pragas. O acesso as portas de entrada, se elas não forem teladas, se elas não forem sempre fechadas, se elas não forem vedadas, a praga vai conseguir entrar. E água. Toda empresa que trabalha com comida, toda cozinha vai ter água. Então, ela já precisa desses 4 tipos de As para conseguir entrar na sua empresa. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a limpeza do ambiente para retirar essa sujeira externa que vai garantir o abrigo da praga, garantir que as portas sempre sejam vedadas, janelas sempre sejam vedadas para evitar o acesso, cuidar muito bem do lixo para evitar o alimento entrando e a água. Então, algumas recomendações para o controle de pragas, pessoal. A escolha do veneno depende do tipo e do grau de infestação. Assim, selecione quem entende do assunto. A melhor opção é contratar uma empresa especializada. Atenção!
nós não somos estudados para isso, nem sempre temos conhecimento sobre qual o melhor produto, o que é que tem de novo no mercado. E além de depender do tipo e do grau de infestação, quem trabalha com comida, os venenos, o combate a pragas, ele não pode levar nenhum aroma, nenhum cheiro, nem odor para a sua cozinha e para os seus alimentos. Então a gente tem que usar material que seja registrado para uso e fins alimentícios da empresa de alimentos. Então, sempre, se você não conhece, a melhor opção é contratar uma empresa terceirizada, uma empresa especializada no assunto, que ela já vai usar produtos que sejam registrados, que é bom, é bom que seja lembrado que os produtos para combaterem as pragas e evitar, prevenir essas pragas, eles devem ser registrados nos órgãos competentes e não devem emitir odor para os alimentos. Então, as empresas conhecem o que tem de melhor no mercado, o que tem de mais novo, ela pode te dar várias opções de uso. E, por fim, a qualidade da água, pessoal. A qualidade da água é um dos mais importantes também. Tudo que a gente faz dentro da empresa, a gente leva água, tá? Então, qualquer comida, para higienizar, a gente precisa de água. Para evitar a praga, a gente tem que limpar, né? Então, para cuidar do lixo, a gente vai ter que lavar as lixeiras, manter o ambiente limpo. Então, em todos os itens falados aí, a gente trouxe a água como uma das formas de higienização. Então, ela deve ser potável, ou seja, insípida, inodora e incolor, sem gosto, sem cheiro e sem cor, tá? Uma água potável. Algumas recomendações. A água deve-se realizar análises microbiológicas na água que sai para sua empresa, de preferência semestralmente. De onde que você faz a análise? Faz a análise da água que está na caixa d'água e faz análise das torneiras de saída de preparação de alimentos, das torneiras lá na cozinha. Caixas d'água devem ser higienizadas, conservadas e tampadas. Lembra que a gente falou lá que a frequência normalmente de 6 em 6 meses de limpeza das caixas d'água? A higienização deve ser registrada. Então, a empresa que você contratar para higienizar, você tem que pedir um documento que você higienizou aquela caixa d'água. Se você for uma empresa que usa gelo ou produz gelo, deve-se usar água potável para a produção caseira desse gelo. Se for um gelo industrial, garantir que é de uma água potável, de uma empresa confiável e armazenar corretamente para não contaminar. Apenas para refrigerar alimentos e bebidas pode-se dispensar a água potável. Se você vai transportar o seu alimento numa caixa térmica e vai garantir que a sua embalagem não vai ter contato com a água, aquela água daquele gelo que vai refrigerar aquele ambiente, ela pode ser não potável. Mas você tem que garantir que essa água não vai entrar em contato com o seu alimento, que a embalagem que você está usando, ela é boa, realmente resistente. E, por fim, a gente sabe que a gente precisa economizar água. Então, como que a gente pode fazer algumas economias, desde que sejam pequenas? Começamos por nós, pequenos produtores ou grandes produtores, grandes manipuladores de alimentos ou pequenos manipuladores de alimentos, todos temos uma forma de economizar água, né? Então, antes de lavar a louça, remova bem os restos de comida e jogue na lixeira. Não deixe pratos, vasilhas e panelas cheios de comida para levar aquilo para a lixeira. Quanto maior o excesso de comida, mais água você vai gastar, mais sabão você vai precisar. Mantenha a torneira fechada ao ensaboar. Molhe as suas panelas e na hora de ensaboar, desligue a torneira, ligue novamente só na hora de enxaguar. Não utilize água corrente para descongelar alimentos, até porque não se pode, né? Você não pode largar a água lá, porque você vai estar gastando uma fortuna de água. Feche bem as torneiras para elas não ficarem pingando. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.